Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, vindo a trazer mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados, diletos irmãos, eu tenho procurado falar sobre depressão. A doença que ataca a alma. Uma tristeza profunda que tem atacado as pessoas. Muitas vezes tem levado as pessoas a uma tribulação. Então, eu gostaria de, hoje, usar um versículo da Palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus, ele diz assim: tenha fé em Deus. É um versículo pequeno. Em Marcos, capítulo 11, verso 22, ele diz: tenha fé em Deus. Então, parece que as pessoas muitas vezes têm usado a fé de uma maneira errada. Por isso que o Senhor Jesus coloca esse versículo em pauta. Ele diz: tenha fé em Deus. Existem muitas maneiras de ter fé. Tem pessoas que têm fé em ídolo. Tem pessoas que têm fé em benzimento. Pessoas têm fé muitas vezes, alguns inclusive têm fé em óleo ungido, em sal, em vassoura ungida. Tudo isso não é uma fé que as pessoas colocam a sua fé, mas não pode fazer nada por você. A fé que pode te trazer algo de benéfico é a fé em Deus. Então parece que Jesus está aqui colocando em foco, em pauta, a fé. Será possível, então, desviarmos a fé de Deus? Parece que o Senhor Jesus está tratando isso. Então, com certeza, parece que as pessoas têm desviado a sua fé. Quando começamos a nossa caminhada na fé, nós recebemos Cristo como Senhor em nossa vida. Então iniciamos uma jornada simplesmente pela fé, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Quando aceitamos a Cristo, nós ainda não conhecíamos a palavra de Deus, então aceitamos pela fé em o nosso coração. O nosso coração, que estava antes vazio, agora ele se enche de Cristo, e assim acende-se a fé dentro do nosso coração. E começamos aí uma jornada que nós chamamos jornada de fé. Mas com o passar do tempo, acabamos substituindo em nosso coração a fé por algum conhecimento, que são conhecimento muitas vezes bíblico, leitura diária de livros, que nós acabamos colocando muitas vezes em nossos conhecimentos. Isso não em nossos corações, isso não é errado, mas muitas vezes acabamos desviando a fé genuína que estava plantada em nossos corações. Acabamos tendo experiência de vidas e milagres, acabamos praticando alguns ritos, consagração, são as práticas cristãs que muitas vezes fazemos com frequência e muitas vezes acabamos usando isso como um culto doméstico em nossa vida. Então tiramos o foco da fé, a fé em Deus, a fé que opera milagre para nós mesmos. Deixamos de reconhecer em todos os nossos caminhos. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te escreve no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 7, até o versículo 7. Então, nós temos que realmente temer a Deus.
Não podemos transferir a nossa fé, a fé que temos em Deus Todo-Poderoso, para outra divindade. Não podemos usar a nossa fé genuína em Deus para outras entidades, para outros deuses. Então, parece que é isso que o Senhor Jesus está falando. Tenha fé em Deus. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 2, verso 6, até o versículo 7. Ele diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, enraizado, edificados e confirmado na fé, tal como foste instruído, crescendo em ação de graça. Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Em Colossenses 3,15 ele diz: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, viste que vocês foram chamados para viver em paz. Aí talvez você me pergunta: mas presbítero, você não está falando sobre depressão? Calma, irmãos. O apóstolo Paulo sabia o perigo que cercava os crentes. Por isso ele escreve aos Colossenses, para não tirar foco da fé. Aquele foco do Deus que tudo pode. Do Deus que tudo pode fazer em nossa vida. Que pode nos dar a paz, alegria. Como muitas vezes as pessoas perdem a alegria de viver. Eu tenho conversado com alguns cristãos, eles me dizem: presbítero, depois que eu comecei a ser cristão, eu vivo em constante depressão. São as tentações, amados, são as lutas cotidianas que temos. A Bíblia diz que existe uma batalha constante no nosso interior, que é chamado a batalha. A carne tenta vencer o espírito combate contra a carne. O espírito almeja as coisas espirituais, a carne almeja o pecado. O pecado, ele é prazeroso. E por isso, enquanto nós estivermos aqui na terra, seremos tentados pela carne. Este é o perigo. Esse perigo está iminente em nossos dias. Muitos de nós temos tido sérios problemas. Problemas como desilusões, tristeza, frustrações, desapontamento e até depressão. Algumas pessoas estão passando por depressões profundas. E alguns têm passado depressões por ter perdido o foco da fé em um Deus que move montanha. Quando o Senhor Jesus diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos para o monte: levanta-te daqui, planta-te acolá. Isso é real, amados. Isso deveria acontecer na nossa vida. Mas não acontece. Por quê? Porque nós desviamos a fé, o foco da fé em Deus que move montanha, para alguns ritos, para a experiência vivida no decorrer da nossa caminhada. Então anulamos a nossa própria fé. Nós começamos bem, mas perdemos na caminhada ao longo da estrada. Deixamos de andar lado a lado de Cristo, aquele Cristo que recebemos no nosso coração por meio da fé, e acabamos complicando a nossa caminhada, desviando-nos da nossa fé em Deus, para a fé em nossas obras, para a fé em nossos ritos. Acabamos achando que estamos agradando a Deus, e na verdade estamos desagradando a Ele.
Começamos no espírito e estamos tentando prosseguir em nossa carne. Ao nós frustrarmos por não correspondermos à nossa expectativa e achamos que estamos fazendo o que é certo e acabamos criando mais ritos, criando mais alguns rituais que nunca nos dará alegria suficiente em Deus. Porque a alegria suficiente em Deus é viver em espírito em Deus, é viver pela fé. Não devemos desviar do foco da nossa fé. Entramos em uma área emocional perigosa e pela utopia da nossa fé desviada, começamos nos autocondenar, a julgar que não somos capazes de viver uma vida perfeita. A vida perfeita é viver aquilo, praticar aquilo que Deus quer que pratiquemos. Quando Ele diz: filho meu, desvia-te do caminho tortuoso, mas você muitas vezes se julga super-homem e prossegue nesse caminho tortuoso. Então, não podemos desviar de uma vida perfeita em Deus, que no nosso auto-julgamento definimos o que temos de viver. Está certo que Deus nos deu o livre-arbítrio. E quando nós não alcançamos a alegria que a vida cristã deve nos proporcionar, nós acreditamos muitas vezes que devemos fazer sacrifício. Acreditamos que devemos jejuar, sacrificar. Mas isso não é fé, amados. Deus, Ele não exige sacrifício. Ele exige que nós o adoremos na essência desta perfeição. Então, muitas pessoas têm perdido sua autoestima como cristãos. São cristãos genuínos, mas muitas vezes perderam o foco na fé. Nós temos que manter o cuidado de não torturar a nossa própria alma. Porque uma alma torturada, ela irá entrar em uma profunda depressão. Pois passamos a viver uma vida de autocobrança e começamos, ao pouco, a nos afastar do convívio da fé. E passamos a viver, muitas vezes, uma religiosidade. Eu sempre digo que a religião não salva. A religião torna você, muitas vezes, acaba te fazendo ser idólatra, muitas vezes. Então precisamos viver o que Jesus disse. Tenha fé em Deus. Muitas vezes, quase sem percebermos, começamos a desviar a nossa fé. E então passamos a inserir em nosso dia a dia alguns dogmas que achamos que são fundamentos, que são fundamentais. Então acabamos embarcando em um barco furado, onde Jesus não está. Então esse barco furado vai afundar. Se nós não convidarmos o Senhor Jesus a andar lado a lado a cada um de nós, esse barco poderá afundar. E aí nós perderemos a alegria de uma vida genuína cristã, de uma vida que
possa nos levar à alegria completa. Devemos ter fé em Deus, convidar o Senhor Jesus a andar junto conosco, a entrar no barco conosco. Jesus deve ser o capitão da nossa vida. Ele deve estar no amanhecer de cada um de nós. Precisamos vencer através da fé, amado. A fé que opera milagre. Jejuar é bom, orar é bom, consagrar é bom. Você pode fazer isso. Mas o melhor que isso é ser obediente a Deus. A fé tem de ser em Deus. E nunca no que fazemos. Tenha fé em Deus. Algumas pessoas dizem, eu vou entrar numa campanha de consagração. Talvez o meu quadro mude. Não vai mudar. Se você não tiver fé em Deus. Deus sempre irá agir a seu favor para trazê-lo de volta a Ele. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então não estribe no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. E Ele vai endireitar a sua vereda. Não seja sábio o seu próprio olho. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Provérbio 3, versos 5 até 7. E o versículo 8, nós vemos que Jesus, ele diz, tenha fé em Deus. Portanto, assim, devemos permanecer. Assim como recebemos a Cristo Jesus, assim devemos permanecer nele, andar nele. Quando o apóstolo Paulo diz enraigado, quer dizer criar raízes. Edificado, quer dizer ter alicerce nele. Confirmado na fé. Essa fé ela deve fazer parte da nossa vida diária. Assim, nós estaremos abundando em ação de graça. E a paz de Cristo, para a qual nós fomos chamados, em um corpo, domine em nossos corações. E nós seremos ali agraciados pela graça da alegria completa, da alegria plena. Quem tem essa alegria plena não entra em depressão. Eu expliquei a vocês que um cristão pode ter depressão, mas se vivermos essa fé genuína, a fé, ela move montanha. A palavra de Cristo deve habitar em nós. Devemos crescer na sabedoria divina. Devemos meditar na palavra de Deus, que tem o poder de nos ensinar, de nos admoestar. Devemos ser grato a Deus. Volta para a sua confiança em Deus. Estabeleça a sua confiança unicamente dele, pois a única forma de ele lhe dar descanso, curar a sua alma ferida, é se você confiar plenamente no poder dele. O Senhor nosso Deus, ele quer te dar descanso, ele quer te dar alegria, ele quer te dar felicidade. Ele lhe dará essa alegria que tanto você tem desejado. Tudo é possível ao que crê. Não importa quão longe a depressão, a angústia da alma tem te atingido. Não importa quantas vezes você desejou a própria morte. Se você está vivo, é devido à misericórdia de Deus. A graça de Deus, ele está sobre você. A graça de Deus encherá o seu coração. Para onde me irei do teu espírito?
Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá está. Se fizer lá no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar uma nave, subir até e habitar lá na extremidade dos céus, ou se descer lá na profundeza do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, me esconderão de ti, mas à noite ele irá resplandecer como um dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins e cobriste-me no ventre da minha mãe. Salmo 139, verso 7 até o versículo 13. O Senhor nosso Deus, Ele tem interesse por você. Caso fosse o contrário, Ele jamais teria te dado o seu único filho para ser o seu Salvador, para ser o nosso Salvador. Como está escrito, aquele que vem a mim, eu nunca abandonarei. Então, nosso Deus, Ele entregou seu Filho amado. Está escrito também na palavra de Deus, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Precisamos dessa alegria, amados. Precisamos nos libertar do poder das trevas. Precisamos nos libertar da depressão, da angústia, da falta de alegria. Jesus é o príncipe da paz. Estar nele é estar em paz. Estar nele é estar em alegria. Estar nele é estar em felicidade. Isso tem um significado tremendo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. A palavra de Deus no Velho Testamento significa Shalom, o nome de Deus, que significa paz, prosperidade e bem-aventurança. Então acredite que esse Deus, Ele está contigo. Coloque Ele no princípio da sua vida e no fim da sua existência. E seja feliz. Liberte-se. Liberte-se do mal. Tenha paz. Cristo nos foi dado. E hoje, na pessoa bendita do Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele habita em nós, fazendo tempo e morada em nós. Ele, o Espírito Santo, nos assiste em nossas fraquezas, com gemido inexprimível. O apóstolo Paulo nos afirma categoricamente que o Espírito Santo é provedor de nossa alegria, é gerador de paz em nosso interior. Ele chama o nosso homem interior, o espírito humano, de homem interior. E o Espírito de Deus, Ele testifica o nosso homem interior. O nosso homem interior, que somos filhos de Deus. Esse é mais um pedacinho do maná dos céus, que eu, presbítero Gregório, gravo para vos falar que existe esperança para a depressão. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, por esta palavra. E eu te peço, Pai, que esta palavra penetre na alma, no espírito deste meu irmão. Guarde ele, guarde esse meu irmão, guarde essa minha irmã no teu átrio sagrado, Pai. Eu oro, apresento o pastor Aniceto, que está hospitalizado, entubado no hospital regional, Pai. Está com coronavírus. Eu apresento o meu genro Rodrigo, que foi atestado com coronavírus. Apresento a minha filha Simone, que irá fazer o exame, Pai, que não conste no exame dela este vírus maligno, Pai.
Eu apresento o meu lar, minha família, apresento a minha vida, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.